E mais uma vez, ponto para a origem da vida. Agora descobriram mais uma via de síntese de um açúcar que está relacionado aí à nossa vida, né? A estrutura molecular da vida como a gente conhece. Vamos dar uma olhada nisso aí juntos. Salve, salve pessoal do NetNature, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor falando, autor do blog. E hoje a gente vai falar de um artigo aí bastante interessante que acabou descobrindo uma via de síntese de um açúcar, né, a pentose, um açúcar formado por 5 carbonos que está ali, faz parte do nucleotídeo, né, aquela unidade básica que forma o RNA e o DNA. Então essa descoberta é muito importante para a gente entender um pouco melhor aspectos moleculares aí ligados à origem da vida. Vamos dar uma olhadinha nisso juntos e antes de começar o vídeo não se esquece de dar um like aí, de se inscrever no canal para sempre receber algumas informações assim que a gente postar. Visita o nosso blog também, netnature.wordpress.com, atualizado todos os dias, então sempre tem coisa nova do universo da ciência para ser consultada. Dá uma olhada lá e segue o vídeo. Bom, gente, então aí é síntese de açúcares mediada por forças mecânicas em minerais da Terra primitiva, né? Então, a ideia aí nesse vídeo que a gente está fazendo aqui, é relatar o que um artigo de 2020 indicou que existe uma via de reação na qual os minerais eles vão catalisar a síntese dos açúcares, né, na ausência de água. Então esse açúcar ele é importante porque ele vai fazer parte simplesmente da estrutura do RNA e do DNA. Algo muito parecido foi feito ano passado também, em 2020, nessa mesma linha de pesquisa, a respeito de a formação das ligações das pontes de hidrogênio que conectam adenina e timina e guanina e citosina, né? Então também fizeram aí um experimento, testando como é que o impacto mecânico promoveria, né, a formação dessas ligações, essas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e foi comprovado que ela de fato fornece energia para que essa ligação ocorra. Então, este artigo que a gente vai ver agora, ele segue exatamente na mesma linha, só que agora, em vez de demonstrar a ligação, né, de bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio, ele vai estar falando da formação de açúcares, né? Para nós aí, principalmente as riboses, a pentose, né? Um açúcar com cinco carbonos, certo? Então, seguindo em frente aí, só para a gente ter uma ideia de contexto aí, a gente vai estar falando basicamente de uma simulação da Terra primitiva, né, da atmosfera primitiva, das condições primitivas do nosso planeta e da química pré-biótica, ou seja, a química que existia no nosso planeta antes da vida, né, como a gente conhece hoje. Então, mais ou menos uma situação como essa, né, uma atividade vulcânica muito grande, né, queda de uma série de corpos celestes, o planeta bastante quente, a presença de água e tudo mais. E esse tipo de condição foi simulada aí pelo Stanley Miller e pelo Urey em 1953, né? Então, há mais de 4 bilhões de anos atrás, a Terra primitiva era dominada por esse tipo de cenário aí, né? A atmosfera era composta de dióxido de carbono, nitrogênio, metano, pelo menos no experimento do Miller, lá tinha amônia, sulfeto de hidrogênio, vapor de água, uma série de compostos aí, e nesse ambiente inóspito aí, os blocos de construção, os blocos químicos, né, que a gente está falando, da vida, foram sintetizados abioticamente. Então, a primeira descoberta aí, relevante, assim, do ponto de vista da química para a origem da vida foi feita pelo Urey e pelo Miller nesse experimentozinho, onde aqui dentro ele simulou esse tipo de situação, né, dentro do balão lá no laboratório, né, um fluxo de água, né, então, e aqui dentro água, né, metano, amônia,
todos os compostos aí que eu falei para vocês e dando umas faíscas ali, né, soltando umas faíscas aqui dentro. Ele criou um sistema que liberava faíscas aqui dentro, né, simulando os raios, né, que caíam aí no nosso planeta lá nesse contexto de pré-biótico, né? E aí fez todo esse ciclo aqui, né, de resfriamento, aquecimento e tal, e ele coletava algumas amostras aqui e ele identificou a presença de certos aminoácidos, né? A síntese de certos aminoácidos ocorrendo de forma abiótica. Isso foi revolucionário, né? Quando ele fez esse experimento ali, né, na Universidade de Chicago, em 53, foi bastante importante porque simulou a atmosfera primitiva e simulou as condições primordiais da Terra e mostrou que sem a presença de vida era possível a síntese de aminoácidos, né? Então, basicamente, aqui é um oceano primitivo com uma atmosfera primitiva. Claro, depois de muito tempo, né, as condições do experimento de Miller elas foram reformuladas, né, conseguiu-se criar um perfil melhor de como era a atmosfera primitiva do planeta, algumas características mudaram, mas o corpo da ideia do Miller e do Urey permanece válido, né? A ideia dos caras foi genial. Isso impulsionou as pesquisas para a biopoese, ou seja, a origem da vida a partir de processos naturais. Então, o experimento que a gente vai falar hoje, ele foi feito aí pelo Oliver Trapp, que é professor de Química da Universidade de Munique Ludwig Maximilians, né, na Alemanha, e decidiu aí pesquisar na síntese pré-biótica de certos compostos, no caso aqui o açúcar, né? Antes de continuar, não esquece de dar um like aí, dar uma força para nós e se inscrever no canal aí, compartilhar com a galera para eles também terem acesso a esse tipo de informação a respeito da origem da vida. Então, seguindo aí em frente, o experimento, aqui está o artigo, né? Aqui está o artigo, Oliver Trapp, né? Tudo direitinho, só tem na Nature e vou deixar na descrição. E basicamente a história das rotas sintéticas e precursores menores aí para a formação de açúcares remonta aí mais de um século antes do próprio experimento do Urey e do Miller, né? Em 1861 teve um químico russo, né, chamado Alexander Buterov, mostrou, né, que o formaldeído podia dar origem a vários açúcares por meio do que ficou conhecido como a reação Formose, né? Então aqui tem uma descrição da reação Formose, aqui embaixo tem vários açúcares, né? Aldopentoses, aldexoses, né? Então tem vários aqui, né? Vários açúcares aí que são importantes e que começam aí, né, com formaldeído. Então esse russo foi importante porque ele demonstrou essa via, né, química. Então o Urey e o Miller encontraram aí o ácido fórmico, né, que a gente está vendo aqui, em seus experimentos, que poderiam ser prontamente aí reduzidos quimicamente para a formação do formaldeído, aqui igual a gente está vendo, né? O Buterov também descobriu que a reação Formose é promovida aí por vários óxidos, hidróxidos e metais, né? Incluindo cálcio, bário, tálio e chumbo. Notavelmente aí o cálcio é o que está mais abundante e disponível aí na superfície da Terra e, obviamente, debaixo dela. A hipótese aí de que os açúcares poderiam ser produzidos abioticamente pela reação da formose é bastante interessante, mas tem dois problemas aí básicos, né? Primeiro que essa reação clássica da formose ela produz uma diversidade de compostos químicos aí e bastante diversa, né? Ela não é sempre produzindo o mesmo resultado final, ela produz uma série de açúcares e outros compostos diferentes. E segundo, que ela só ocorre na presença de um meio aquoso, né? E aí a ideia desse experimento vai fazer sentido. Por quê? Porque esse experimento aí, né, da Universidade de Munique, Ludwig Maximilians, né, junto com o Instituto Max Planck, né, que é o pessoal que estuda astronomia ali, né, na região de Heidelberg,
eles decidiram explorar aí se o formaldeído ele tinha a capacidade de dar origem aos açúcares, né, em um sistema de fase sólida, né, mediado por minerais, sem a presença do meio aquoso, né? Então olha a ideia dos caras, bastante interessante. Então eles tiveram como objetivo aí fazer a mesma coisa, simular, né, os tipos de forças mecânicas que teriam sido submetidos os minerais, esses sólidos, né, com esses componentes dessa reação, da reação Formose, e eles colocaram dentro de um sistema que é um moinho de bolas, né, esferas de ferro que ficam girando dentro de um recipiente que parece uma betoneira, né? Então fica uma esfera de ferro lá dentro quicando, batendo e dando impacto, e esse impacto fornece energia para a formação desses açúcares, né? Claro, eles não colocaram só a esfera, colocaram a matéria-prima, né? O formaldeído, né? Os solventes e tudo mais, simulando aí a condição da terra primitiva, e botaram o moinho para trabalhar, para ver se reduzia e se formava aí os compostos químicos interessantes, como o açúcar, principalmente a pentose, né? Então aqui tem um desenho, um esqueminha explicando exatamente como é que é esse moinho, né? Ele gira, né? Então aqui tem a matéria-prima, né? Os solventes, né? Os compostos que vão dar origem ao açúcar, e essa esfera aqui que fica sendo levada para cima e ela cai e leva esse impacto mecânico. Então aqui embaixo estão os compostos, né? Os minerais, né? Diferentes minerais foram testados, né? E tudo mais. E para ver a formação de açúcares, né? Que tem vários açúcares. O mais interessante aí para nós são as pentoses, né? A ribose e a desoxirribose, que estão relacionadas aí ao DNA e ao RNA, que são as moléculas responsáveis aí ligadas à vida. E aí a gente tem esse resultado aqui tem um gráfico, né, mostrando a taxa de produção deles, né, de cada um desses açúcares, principalmente hexose aqui, que é o mais interessante para nós, né, e os minerais aqui que participaram, né, do experimento. Os mais interessantes aqui para se estudar a origem da vida tem a fucsita, a montimorilonita, que é clássica, né? Calcita, apatita, brucita também, né? Então, eles tiveram rendimentos aí cada vez maiores, principalmente aqui para o final, né? Então, você tem rendimentos bastante altos nesse experimento, né? Esse é o resultado, um dos resultados, né? Na figura 2 aqui. O outro resultado vem aqui nesse outro gráfico, também tem uma série de outros, né? Açúcares que foram incorporados aí, né? Incorporados pela adsorção do formaldeído, né? No impacto mecânico-químico que a gente chama, né? Então, formação ou a promoção de reações químicas, né? Para a formação desses açúcares a partir do impacto mecânico. Então aqui tem alguns que são bem interessantes, né? Principalmente a montimorilonita e a fucsita, né? Chabazita também é bastante interessante e formou vários açúcares, né? Olha a pentose aqui. A pentose é essa daqui, ó. Esse aqui é um nucleotídeo, né? Então tem um grupo fosfato, né? O fósforo aqui. Aqui você tem a pentose, que é o açúcar com 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Conectado nele está uma base nitrogenada, no caso aqui adenina. Então, o que está sendo observado é a formação disso aqui, ó, né? Como é que esta estruturinha aqui, ó, o açúcar, ela é formada. E ela foi formada a partir né, dessa interação e de reação, né, entendendo aí esses minerais aqui como elementos que catalisaram, que permitiram a formação não só desse açúcar com 5 carbonos, que é a pentose, mas de vários outros açúcares, né, ribose, hexose, heptose. Então aqui, ó, tem até açúcar com 7 carbonos, né? Então aqui existe, né, a confirmação de que esses minerais eles permitem sim a formação, eles servem como um meio, né, de catálise para a formação desse açúcar aqui que é tão importante para o RNA e para o DNA, né? Então a reação Formose, né, vamos deixar isso bem claro, foi observada em vários minerais diferentes, né,
que permitiram essa catálise acontecer, e o formaldeído foi adsorvido nas partículas sólidas, e a interação resultou na formação de dímeros de formaldeído, né, glicoldeído, de ribose, né, o açúcar com 5 carbonos, que é constituinte fundamental do RNA e do DNA. Né? Então você tem diversos minerais aí, né, como por exemplo as zeolitas, né, silicatos, né, que foram selecionados como sendo os mais promissores para esse tipo de experimento, e todos eles apresentaram aí a capacidade de adsorção e incorporação, que é o que a gente está vendo aqui, ó, na síntese de vários tipos de açúcares diferentes, inclusive da pentose. Então, o conjunto de produtos químicos aí compreendeu a produção de gliceraldeído, né, de hidroxiacetona, pentose, ribose, hexose, heptose, uma porrada desses açúcares aí. Então a ideia é que o RNA, que se formou antes do DNA, né, como molécula responsável aí pelo armazenamento das informações genéticas, fornecem aí um modelo de síntese de proteínas em todos os organismos celulares, né, que é o famoso RNA World, precedendo que é o famoso RNA World, precedendo o mundo de DNA. Né? Então, açúcares mais complexos também foram obtidos aí nesse experimento, mas o mais interessante aqui para nós que estamos buscando entender a origem da vida é este. Então, né, só para fechar o assunto, o experimento demonstrou aí a formação de açúcares a partir de uma condição mecânico-química, né? A partir do glicoaldeído, catalisada aí por uma variedade de minerais, né? Incluindo hidróxidos, né? Carbonatos, silicatos, eólitas, argila, olivinas, fosfatos, fosfetos, enfim, uma série de experimentos aí foram feitos demonstrados nesse artigo, né? Nessas categorias aí de minerais, e em um tempo de reação que é bastante curto, então foi extremamente rápido fazer isso. Não precisou muita coisa. Né? Então a reação na fase sólida ela pode acontecer, vai gerar monossacarídeos uniformemente ali, e que podem ser enriquecidos aí ao longo do tempo. A reação mecânico-química com a adição de glicoaldeído incorpora aí formaldeído, né? Vai construir produtos formando açúcar, né? Que são importantes aí para a gente entender a formação de pentoses e da ribose. Né? Vão formar aí pequenas quantidades em subprodutos como ácido lático, que também são relevantes aí para o metabolismo, pelo menos o metabolismo atual aí, né, na formação de paredes celulares de várias células, principalmente de plantas. Mas o resultado aí, de forma geral, ele fornece uma explicação bastante plausível para a formação de açúcares aí na fase sólida, né? A reação formose acontecendo dentro de uma condição sólida, mesmo em ambientes fora da Terra, né? Ou extraterrestres, na ausência de água. Então isso explica por que a gente encontra muitas vezes açúcares em corpos celestes. Essas reações estão acontecendo aí fora do planeta Terra também. Né, e abrem questões aí importantes sobre novas rotas químicas, né, para a síntese desses componentes químicos básicos relacionados à origem da vida. Certo? Então era isso que eu tinha para mostrar hoje, e compartilha aí com a galera para ajudar eles a entender um pouquinho melhor sobre quais as possíveis vias químicas, né, e bioquímicas e tal, que podem ter participado aí da origem da vida. Vamos ajudar a entender melhor um pouquinho sobre os processos que estão relacionados à origem dos primeiros polímeros autorreplicantes, e que vai se tornar a vida que nós conhecemos hoje, baseada na célula. Então ajuda a gente aí, compartilha com a galera, e qualquer coisa dá um toque, faz um comentário aí, ajuda a gente na luta pela divulgação científica. Até mais, galera. Falou!